A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, na Bahia. Mas hoje, pessoal, estou falando diretamente aqui da cidade de Caucaia, no Ceará, onde nós estamos ministrando no Congresso Escola Bíblica Dominical. E é claro que quero abraçar todos os irmãos da Assembleia de Deus Templo Central aqui de Caucaia. Hoje nós chegamos na última lição do nosso trimestre, lição de número 13. E a lição de hoje da classe dos adultos vai tratar sobre o seguinte assunto. Nós vamos estudar sobre um tema importante. Seja um mordomo fiel. Ah, que coisa boa! É claro que você que está chegando hoje pela primeira vez, eu quero te pedir, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o likezinho, o joinha, deixa aí também o seu comentário. Eu fico muito feliz em te receber por aqui. Aproveita também, pega essa aula, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, ajuda a gente a chegar mais longe falando de Jesus. Lembrando a você que a gente está disponibilizando também o material dessa lição no link na descrição aí abaixo. É só você clicar, baixar, ficar à vontade, tá bom? A aula de hoje vai tratar sobre esse assunto importante, mas é claro que a gente já está preparando aí as aulas do quarto trimestre. Já tem aula pronta, gravada, é só você procurar aí na playlist no nosso canal. Vamos que vamos? Vamos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos adultos, e a lição de hoje trabalha sobre esse tema, seja um mordomo fiel. Essa ideia de ser um mordomo é ser um servo de Cristo. É importante você iniciar sua lição pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Gente boa, não se esquece disso. Lembre-se também que a sua lição hoje tem 3 objetivos, e outra coisa que você também precisa ter em mente é que a sua lição também tem 3 pontos. Apresente ponto a ponto da sua lição para os seus alunos e avance no decorrer da sua ministração. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O que Deus espera dos seus mordomos? Você já percebeu que em todo esse trimestre nós estamos estudando sobre mordomia cristã. E o primeiro ponto dessa última lição fala sobre isso. O que Deus espera dos seus servos, dos seus mordomos. O que Deus espera de mim, de você, sendo seus servos, seus discípulos. É claro que esse ponto está dividido aí em alguns subtópicos e a gente vai tratar isso argumento por argumento. O primeiro subtópico da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Que sejamos prudentes na espera do Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 37. Deus espera que os seus mordomos, Deus espera que você, Deus espera que o seu pastor, que o seu aluno, Deus espera de mim, Deus espera de todos nós, que sejamos fiéis no seu retorno, fiéis na sua espera, fiéis em aguardá-lo. Olha que coisa linda. É claro que você vai descrever esse argumento em sala de aula com os seus alunos. Na parábola aqui apresentada pelo texto bíblico, nós entendemos que Deus espera, ou que o Senhor espera, o Senhor desta parábola, espera que os seus servos aguardem o seu retorno de forma atenta. E Deus espera que os seus servos aguardem de forma atenta, porque o seu Senhor não marcou o dia do retorno, mas sim em breve retornaria e todos deveriam estar preparados. E aqui na Escola Bíblica Dominical você pode até demonstrar outra parábola bíblica, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Deus esperava, ou o noivo esperava, que as virgens aguardassem atentas para o cortejo. Aqui nós entendemos uma aplicação muito interessante. Como igreja do Senhor, como mordomos de Cristo, como servos do Senhor, Ele espera que sejamos fiéis. E você pode aplicar esse assunto com os seus alunos. A vinda do Senhor está próxima, porém não sabemos o dia. E aqui nós devemos entender tudo aquilo que estudamos durante esse trimestre. Devemos permanecer fiéis a Deus, servindo a Cristo na nossa comunidade, no nosso trato com a natureza, na nossa responsabilidade com o dinheiro, em tudo que a gente faz de forma atenta e fiel.
Finalizando o primeiro subtópico, vá para o segundo, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. O segundo subtópico fala sobre algo importante, que espere o Senhor com prontidão. E aqui tem um texto bíblico que a gente pode ler com os nossos alunos. Lucas 12:38. O servo fiel, o mordomo fiel, deve aguardar o seu senhor com prontidão. 2 Timóteo 2,15. Os servos de Cristo são chamados para militar com responsabilidade. A ideia desse retorno é uma ideia específica. O Senhor retorna e o servo deveria estar pronto para atender a porta. Assim também como aquelas virgens estarem preparadas, estar prontos. Cristo está retornando e essa realidade precisa ser pregada na nossa igreja e ensinada na escola bíblica. E como ele deseja ser recebido pelos seus servos? Ser recebido com prontidão, com atenção. Nós devemos estar prontos para servi-lo, para adorá-lo e para morar na glória. Ter o azeite, ser servo de Cristo em todo o tempo. Isso quer dizer que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar quando você estiver trabalhando, quando você estiver, por exemplo, no culto, ou de repente na tua casa, dormindo. Você precisa entender que em qualquer momento o Senhor vem e nós, como servos de Cristo, precisamos aguardar a sua vinda prontos. Vamos avançar, finalizando esse segundo subtópico, para o terceiro, que vai tratar sobre outro argumento, como o Senhor deseja receber ou deseja ser recebido pelos seus servos. O terceiro subtópico fala sobre esperar a recompensa no Senhor. É do Senhor que vem a nossa recompensa. Como servos de Cristo, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nos preservamos, tudo aquilo que fazemos em nome do Senhor, nós entendemos à luz da palavra que haverá uma recompensa. O retorno é certo. A promessa foi feita. Lucas 12:37 é um texto que vale a pena ler. Feliz é aquele que, quando o Senhor retornar, for encontrado vigiando. Olha que coisa, feliz ou bem-aventurado, a palavra diz, feliz é aquele que for encontrado vigiando. Pronto, preparado. E de acordo com Hebreus capítulo 6, versículo 10, nós encontramos outra passagem que diz o seguinte, que o Senhor recompensará os seus servos que permanecerem fiéis. Nesse primeiro ponto, a gente já está entendendo que servir a Deus, ser um mordomo fiel, é ser achado em fidelidade. Fidelidade no seu casamento, fidelidade no seu trabalho e servindo ao Senhor em todo tempo, porque haverá aí uma recompensa. E essa recompensa é apresentada na Bíblia como o galardão que Cristo entregará aos seus servos mordomos fiéis. Finalizando o primeiro ponto, avança então para o segundo, que vai continuar trabalhando sobre esse argumento a partir do seguinte assunto. As características do mordomo infiel. No primeiro ponto, nós estudamos aí como o Senhor espera encontrar os seus servos. Você já percebeu isso? Agora, no segundo, você vai observar as características de alguém que é infiel, ou de alguém que está servindo ao Senhor levianamente. Vamos observar isso em 3 subtópicos para apresentar para os nossos alunos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. Ele não espera que o Senhor em breve venha. Uma das características daquele que é infiel na sua mordomia é não aguardar o seu Senhor. É muito importante você ler o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 45 ao 47. Os aspectos estão ali. Compartilhe esse versículo em sala de aula. E você já percebe aqui no primeiro subtópico do ponto número 2 que o mordomo infiel não espera que o Senhor retorne. Olha o perigo aí. E de acordo com Mateus 24:44, o Senhor vem e vai pegar muita gente desapercebida. Hoje nós estamos vivendo em dias em que as pessoas estão vivendo uma vida espiritual de forma leviana. Estão querendo ter práticas mundanas e ao mesmo tempo servir na igreja com liderança. Olha o perigo. A gente precisa entender que ser servo de Jesus é ser mordomo fiel. Por quê? Em qualquer momento o Senhor vem. E se a gente aguardar o Senhor de forma leviana, aguardar o Senhor sem compromisso,
nós vamos ser surpreendidos. Isso vai trazer um prejuízo muito grande para a sua vida. Finalizando esse subtópico, vamos para o segundo do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto. Ele espanca os outros servos. Quando você analisa Lucas capítulo 12, versículo 45 ao 47, você percebe que um dos aspectos do mordomo infiel é ser espancador. Ele espanca os outros que estão querendo agradar o Senhor. Olha que coisa terrível. Será que isso existe hoje na igreja? Existem sim. Existem pessoas que infelizmente não servem ao Senhor na mordomia cristã. E espancam os outros servos, não com agressão física, mas sim com palavras. É claro que a gente precisa entender que aqui estamos trabalhando em um conceito bíblico. Existe muita gente que passa a falar mal da outra pessoa, passa a contar mentiras, levantar calúnias, levantar maus dizeres, para não ver o outro irmão prosperar na obra de Deus. O nosso papel como mordomos de Cristo é entender que todos foram chamados por Deus. E Deus levanta quem Ele quer. E a gente precisa apoiar os nossos irmãos que estão servindo a Cristo com fidelidade. Não sermos como espancadores, não sermos como pessoas que acabam atrapalhando o crescimento do reino e do ministério de alguém. E as qualidades do mordomo fiel é a qualidade do acolhimento, de abraçar aquele que foi caído, aquele que pecou, aquele que às vezes fraquejou na sua fé. O nosso papel não é expulsar ninguém da igreja, mas é abraçar, é ter um olhar de misericórdia, é ter um olhar de amor, uma escuta compassiva, é entender que aquele irmão que às vezes está passando por um divórcio, ele também precisa ser acolhido na igreja, não na questão de serviço, não é isso, mas ele precisa passar por um aconselhamento, apresentar uma escuta aberta, ter aquele convívio, aquela conversa com um adolescente que está sofrendo crises, é apresentar o amor de Cristo para uma ovelha que está ferida. Esse é o nosso papel como mordomo fiel, apresentar o amor, estender a mão em graça e misericórdia. Finalizando o segundo subtópico, vamos para o terceiro, aqui do ponto número 2, que vai trabalhar o seguinte argumento nessa luz que estamos trabalhando aqui com você. Ele age de modo irresponsável. Esse é o terceiro subtópico. Outra característica daquele que é infiel é agir de forma irresponsável. Ele é preguiçoso, ele não ajuda no crescimento do reino, não ajuda no crescimento da glória do seu Senhor. Ele se envolve em atitudes ilícitas, desagradáveis, desonrosas. E aqui a gente precisa entender que o servo fiel de Cristo não se envolve, por exemplo, com bebidas alcoólicas. Quem faz isso é infiel. O servo fiel de Cristo não se envolve com drogas ilícitas ou lícitas também. O servo fiel de Cristo, ele não se envolve com aquilo que o mundo traz como método de prazer, mas ele se envolve com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o crescimento para a glória de Cristo. E o infiel segue pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria cultura, por aquilo que não agrada a Deus. E aqui eu quero trabalhar com você. Não seja infiel. Não desonre a Cristo. Não entre pelo caminho da desonra. Não entre pelo caminho da mentira ou corrupção. Isso não agrada a Deus. Finalizando aqui o terceiro subtópico, vamos então para o terceiro ponto da nossa lição, o último ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte argumento: as qualidades do mordomo fiel. Nós já estudamos no primeiro ponto como o Senhor aguarda, deseja que os seus servos estejam aguardando Ele, seu retorno, que é breve, é rápido, pode acontecer em qualquer momento. O segundo ponto demonstrou as características do mordomo infiel. Agora, o terceiro vai trabalhar com a gente as qualidades do mordomo fiel. A qualidade que você precisa ter, que eu preciso ter, que nós precisamos ter para a glória de Deus em alguns subtópicos. Vamos analisar um a um. O primeiro trata sobre o seguinte argumento: a fidelidade. Uma das qualidades do mordomo fiel é ser fiel. A fidelidade está impregnada no seu ser,
na sua vida, no seu ministério e na sua família. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 traz uma mensagem assim, poderosa que pode ser lida até na classe de escola dominical. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma das características daquele que é fiel é ser fiel a Cristo independente da situação, independente do problema, da circunstância, porque ele serve a Cristo como um mordomo fiel. E diante das dificuldades, nós aprendemos que precisamos servir ao Senhor. Não é, por exemplo, o desemprego que vai te afastar de Cristo. Quando você é fiel, você sabe que é só um momento de dificuldade. Cristo está contigo. Não é a doença que vai te distanciar do Senhor. Você sabe muito bem que às vezes a doença é um método de Deus trabalhar em nós a sua vontade, o seu querer. E em todo o tempo, Cristo está conosco. Nós sabemos muito bem que não é uma situação difícil que acontece no nosso dia a dia, que nos afasta da presença. O que afasta a nossa vida da presença de Deus é a infidelidade, o pecado. E o que Deus quer para os seus servos é que esses servos permaneçam fiéis. Por isso, permaneça fiel ao Senhor Jesus. A prudência. Além de ser fiel, ele passa a ser agora prudente. O mordomo fiel é prudente. A prudência está envolvida no seu ministério, na sua vida, no seu trabalhar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Nós somos chamados para a prudência. Somos chamados para ser prudente em tudo o que fazemos. O mordomo, quando ele é fiel, ele serve ao seu Senhor com prudência. Na nossa mordomia cristã, precisamos entender que servimos a Cristo de forma fiel e de forma também prudente, no nosso cuidado ao falar, no nosso cuidado ao ministrar, em cuidar do próximo, em todo o tempo vigiando, sendo cuidadoso, porque estamos servindo a Cristo. Você serve a Jesus no seu trabalho também, na sua escola, na sua comunidade, no seu casamento, com a sua família. Em todo o tempo precisamos ter essa ideia, que servimos em prudência. Finalizando o segundo subtópico do ponto número 3, vamos então para o último da nossa lição, finalizando o terceiro trimestre, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Constituído pelo seu Senhor, aquele que é fiel, aquele que foi chamado por Deus para ser fiel, você também foi, ele entende que ele foi constituído pelo Senhor, foi Deus quem chamou, o compromisso dele é com o seu Senhor na sua mordomia. Gálatas capítulo 1, o próprio apóstolo Paulo inicia aquela carta dizendo que foi Deus quem chamou ele. Foi Deus que estabeleceu ele como servo, apóstolo de Cristo. Você foi estabelecido como mordomo fiel do Senhor. A chamada é algo especial, a vocação é algo especial. É um ministério que Deus dá para a gente. E essa vocação para ser um mordomo fiel faz parte da nossa vida cristã. Você pode ser fiel em tudo que você fizer, em tudo que você estiver fazendo para a glória de Deus, entendendo que você foi chamado para exaltar a Cristo em todo o tempo. A sua chamada é uma oportunidade para a pregação do Evangelho, falar do amor de Deus para as pessoas. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você nesse trimestre todinho. Que Deus te abençoe. Ore por nós para que Deus nos use aqui nesse Congresso Escola Bíblica Dominical. Um beijo no teu coração. A próxima aula do quarto trimestre já está prontinha para você. Que Deus te abençoe e até o quarto trimestre, se Deus quiser.